Olá, meus queridos e amados irmãos, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai trazer uma palavra muito importante, porta estreita. Convido vocês a fazer essa leitura agora comigo. A passagem bíblica está em Lucas 13, capítulo 22 ao 35, que está escrito assim. Ia pelas cidades e aldeias ensinando e caminhando para Jerusalém. Alguém perguntou-lhe, Senhor, são poucos os que se salvam? Ele disse-lhe, esforçai-vos para entrar pela porta estreita, porque vos digo que muitos procurarão entrar e não conseguirão. Quando o pai de família tiver entrado e fechado a porta, vós, estando fora, começareis a bater a porta, dizendo, Senhor, abra-nos. Mas ele, respondendo-vos, dirá, não sei de onde vós sois. Então começareis a dizer, comemos e bebemos em tua presença e tu ensinaste nas nossas praças. Ele vos dirá, não sei de onde sois. Apartai-vos de mim, vós todos que praticais a iniquidade. Ali haverá choro e ranger de dentes. Quando virdes Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas no reino de Deus, mas vós serdes expulsos para fora. Virão muitos do Oriente, do Ocidente, do Norte, do Sul, e se sentarão à mesa do reino de Deus. Então, os que são últimos serão os primeiros, e os que são os primeiros serão os últimos. No mesmo dia, alguns dos fariseus foram dizer-lhe, sai e vai-te daqui, porque Herodes quer te matar. Ele respondeu-lhe, ide e dizei a essa raposa, eis que eu lanço fora os demônios. Faço curas hoje e amanhã, e ao terceiro dia estou no termo. Importa, contudo, que eu caminhe ainda hoje e amanhã e no dia seguinte, porque não convém que um profeta morra fora de Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que são enviados. Quantas vezes quis juntar os teus filhos como a galinha, os seus pintinhos debaixo das asas, mas tu não quisestes. Eis, vós será deixada deserta a vossa casa. Digo-vos que não me vereis, até vir o dia em que digais, bendito o que vem em nome do Senhor. Amém. Então, meus queridos e amados irmãos, aqui nós iremos falar acerca da porta estreita, muito forte, de advertência do nosso Senhor Jesus Cristo para cada um de nós. E aqui é chamado a nós termos consciência do pecado, a chamada ao verdadeiro arrependimento, a compreensão do perdão de todos os pecados e a busca pelo Pai em espírito e em verdade. Então, quando nós lemos acerca dessa palavra porta estreita, é porque não existe a possibilidade de nós levarmos nada desse mundo nessa porta estreita. E é por isso que exatamente é difícil você conseguir passar por essa porta se você estiver apegado a outras coisas desse mundo. Então, a passagem que nós lemos aqui, o Senhor Jesus Cristo, ele vem falando para nós nos esforçarmos para passar por essa porta. Porque essa porta, ela exige renúncia. Essa porta, ela exige arrependimento. Essa porta, ela exige obediência no nosso Senhor Jesus Cristo, no nosso Deus Pai Altíssimo. E por via do Espírito Santo, em santificação e consagração diária. Então, nós somos chamados ao arrependimento sincero. Porque, de nenhuma forma, essa porta estreita, ela se fechar, não vai adiantar nós olharmos para o Senhor Jesus e falar, Senhor, mas eu estive comendo e bebendo com o Senhor. Eu estive ouvindo a sua palavra que o Senhor trouxe. Senhor, como que eu não vou entrar por essa porta? E o Senhor Jesus Cristo vai dizer que não os conhece. E, de tudo isso, nós precisamos compreender que a verdadeira conversão ela é necessária. Ela gera fruto. E são frutos que são claros ao olhar. Quando você olha uma pessoa em pecado e você vê que ela se arrependeu e ela está buscando a Deus, é uma forma nítida de você ver uma outra pessoa, um novo renovar da mente. E se isso não existe, é porque realmente a pessoa ela ainda está lutando com o Espírito Santo. E não esqueçam, não entristeçai o Espírito Santo. Porque certamente todas as vezes que vocês estão caminhando na caminhada cristã, muitas vezes o Espírito Santo tem chamado a mudança. O Espírito Santo tem colocado nos vossos corações o que é para fazer, o que não se deve mais fazer. E vocês estão relutantes. Então, essa passagem bíblica, ela nos chama a realmente se colocar diante de Deus e entrar em total renúncia desse mundo e de todas as coisas que estão aqui nesse mundo. Então, nós vemos o Senhor Jesus falando, ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas do reino de Deus, mas vós serdes expulso para fora. Ou seja, a pessoa não vai estar ali, não vai ser salva. Por quê? Porque não houve uma mudança significativa. Meus irmãos, a porta é larga para a perdição. O mundo está aí com distração 24 horas. Então você precisa estar preocupado com a sua salvação e a salvação da sua casa. E nesse momento nós vemos ali, no finalzinho, o Senhor Jesus Cristo falando para os fariseus. Os fariseus, olha, você precisa sair daqui porque senão Herodes vai matá-lo. Então aqui os fariseus, eles não só, eles tinham uma palavra de Deus em mãos, mas essa mesma palavra feria as outras pessoas, porque eles julgavam as outras pessoas. E ainda concordava com o governo, ainda ouvia o governo do mundo, que era Herodes, que o Senhor Jesus Cristo chama na passagem bíblica como uma raposa. Corre atrás das ovelhas, que mata as ovelhas, se o pastor não estiver olhando, se o pastor não cuidar. Então tudo que um pastor não quer perto das ovelhas é a raposa. Então, quando nós estamos ali na situação dos próprios líderes religiosos, as pessoas que são chamadas para ministérios e tudo, todos têm sua própria altura de responsabilidade. A muitos será cobrado muito, e a outros na proporção que Deus deu. Então, se Deus te deu algo um pouco mais de você servir, de você seguir a palavra de Deus, aquilo lhe será cobrado. Se o Senhor lhe deu instrução, lhe deu entendimento, sabedoria para falar da palavra, muito lhe será cobrado.
Então aqui para os fariseus, Deus estava dizendo, o Senhor Jesus estava dizendo, eu tentei juntá-los, eu tentei fazer de tudo o que era possível. E ele traz ali a passagem acerca dos pintinhos, né, junto ali à galinha, para que sejam ali confortados, no esconderijo, na proteção. Mas não foi possível, porque fariseus, pessoas que estão religiosas, pessoas que estão muitas vezes aí carregando massas, que estão falando da palavra de Deus, mas não tem mudança na sua vida, ou elas estão ali por comodismo, ou elas estão ali por individualidade, ou elas estão ali. Vocês conseguem notar o quanto de ruim é esse posicionamento? Porque certamente nós precisamos, muitas pessoas, elas estão acomodadas, porque elas querem estar ali mobilizando pessoas e tudo. Isso é muito cômodo. Isso é muito cômodo. Assim como também o Senhor Jesus Cristo, ele traz esse alerta, porque certamente cada pessoa pagará. Seja ele líder, seja ele ovelha, seja ele que está em pecado dentro da congregação dos justos, seja o ímpio que não quer saber de Deus, ou seja o blasfemo. Todos eles terão suas porções e as recompensas de Deus. E a recompensa de Deus, o Senhor Jesus, o Senhor Deus, ele sempre traz juízo ao povo. Então nós somos chamados. Essa é uma grande advertência. Hoje, tantas situações que ocorrem no mundo, as pessoas, elas não podem ir na igreja por lideranças religiosas. Elas não podem, porque se uma pessoa vai numa igreja por uma liderança religiosa, ela já tem um ídolo no coração. Você não vai estar ali no corpo de Cristo se tem um outro irmão ou tem uma outra irmã que às vezes você não concorda com o que ele está falando exatamente da mesma palavra. O Espírito Santo chamou cada um deles para falar ao seu povo. Então, nesse momento que não se tem reverência, não se tem temor e tremor de Deus, porque nós precisamos compreender em todo tempo que o Senhor Deus, ele levanta homens para trabalhar frente a todo o povo, para que haja o anúncio do Evangelho e para que todas essas pessoas sejam despertadas ao arrependimento e recebam o perdão por meio do Senhor Jesus. Mas precisa ter pessoas para levar o Evangelho. Então, todos nós precisamos, nesse tempo, cuidar com o que nós estamos fazendo. Aqui nós falamos dos fariseus, aqui nós também falamos acerca das pessoas que estão ali, que estão no meio da própria igreja. Mas existem muitas pessoas que precisam encontrar o Senhor Jesus. Existem as dracmas perdidas. Existe o filho pródigo que precisa voltar à casa do pai. E existe também a ovelha perdida, que o Senhor Jesus deixa as 99 só para buscar. Deus é Pai e Ele é misericordioso. Mas, como Ele criou todas as coisas, Ele é criador de tudo. Ele sabe o que é melhor para cada um de nós. Mas será que vocês, em condição de filhos, têm deixado Deus colocá-los para dentro da casa? Vocês têm deixado Deus participar como anfitrião sobre as vossas mesas? E vou um pouco mais além. Vocês têm olhado para o Senhor Jesus e deixado Ele ser glorificado em todo o tempo? Em que momento a individualidade tomou conta de você, irmão? Em que momento o egocentrismo tomou conta de você, líder de igreja, liderança religiosa? Em que momento que você, como oficial de justiça, que leva as leis, se acomodou e se acovardou a fazer a justiça para os mais necessitados? Pense nisso. Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo que vive.